Olá você que está acompanhando a gente aqui no canal do YouTube. Meu nome é Fábio Machado e estamos começando mais um podcast Referência. Esse programa que conta com o apoio da DRV Ferramentas. A DRV que nasceu em 2011, iniciando as atividades como representante e distribuidora de ferramentas. Hoje, a DRV está consolidada com 3 unidades Fabris, mais uma filial em Sinop, no Mato Grosso, atendendo todo o território brasileiro para a indústria madeireira, biomassa e florestal. Abraços ao Diego Vieira e à Liliane Cordeiro, diretores da DRV. Convido você que está acompanhando a gente aqui no YouTube a se inscrever, curtir e ativar as notificações aí para sempre estar acompanhando o nosso trabalho. E o convidado de hoje é o nosso amigo Ricardo Rosene Rossini. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Estar aqui. Graças à DRV, parceiro nosso de longa data, e o Diego. Então, estou muito feliz em poder participar e estar aqui com vocês hoje. Maravilha, o Ricardo Rosene Rossini, que é catarinense, nascido e criado em Ibirama, cidade onde mora até hoje. Administrador de empresas, formado pela Unidave, que é a Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, tem MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela FGV. É diretor administrativo da madeireira Rosene Rossini, presidente do grupo Sindimad Floema e um dos idealizadores do programa Refloresta Alto Vale. Vamos falar bastante disso, né, Ricardo? Principalmente aí da sua empresa, vamos falar também da sua atuação no Sindimad e desse programa que é uma novidade, o Refloresta Alto Vale. Mas para começar, você é descendente de italiano, correto? Tudo ter bom na gente. Me conte aí como é que é um pouco assim, só para atualizar quem está nos assistindo, a história da família e da madeireira Rossini, como que começou, desde quando? Fábio, a história da Rossini com madeira, ela é de longa data. Desde que meu avô iniciou o negócio madeira, isso vem de 52. Pequenas serrarias, né? Ele tinha lá já uma vontade, sempre trabalhou como funcionário, sempre com madeira, né? Aliás, eu acho que vale até o parênteses, eu sou neto, bisneto e, segundo as minhas pesquisas, tataraneto de quem trabalhava com madeira também na Itália, madeira e carvão. E pelos dois lados, a minha mãe, né, meu avô e meu bisavô maternos, também atuaram sempre na área da madeira. Então, tem muito mais serragem do que sangue aqui nas veias, né? Enfim, essa indústria é uma indústria familiar, indústria pequena, né? Indústria que tem se modernizado e tem evoluído, né? Buscando sempre a verticalização. Vocês ficam aonde em Santa Catarina? Nós ficamos localizados em José Botê. Tá. Né? Perto de Ibirama, né? Exatamente, perto de Ibirama, que é onde tem uma das maiores, se não é ainda a maior barragem de contenção de cheias do Brasil. Né? Barragem Norte, fica próximo lá da fábrica. Certo. Então, é uma história assim bem comum dentro do se a gente observar aí dentro do setor, que quase todo o setor ele é maciçamente composto de empresas familiares. Inclusive as bigs, né? As bigs empresas de celulose no Brasil, se você for olhar, a origem dela é familiar. E não foi diferente com a gente, né? Então, é um negócio pequeno que foi evoluindo e tal, e cresceu, atuou nos mais diferentes segmentos. A gente veio, assim como todas as indústrias também, de um período de extrativismo. Trabalhávamos então com óleo vegetal, além do cerrado, além do beneficiado, e tivemos aí aquele turnkey forçado quando houve então o evento de fechamento da Mata Atlântica. Bem complexo, bem traumático para a nossa região. Lá foi um impacto muito grande, houve um fechamento de indústrias gigantesco, mas a Rossini foi uma empresa que soube avançar e recuar nos momentos certos e se preservou, então, dentro desse contexto conturbado que é esse mercado maluco aqui. Então estamos aí até hoje, né, inclusive com a quarta geração já atuando na empresa, que a minha filha, a Júlia, ela já compõe o quadro da nossa administração. Você começou com quantos anos na
Eu sei que foi bem cedo, né? Eu era meio aprontadorzinho, assim, para não dizer muito, né? O que você aprontava? Escola? Escola, fora da escola, dentro de casa e fora de casa. Então, aprontava pra caramba. Até que um dia, por sugestão do diretor da escola, ele disse assim pro meu pai: Cesário, não tem jeito, põe esse moleque trabalhar porque só incomoda aqui. E deu certo, mas também deu errado a estratégia dele. Por Deu quê? certo porque eu gostei muito de fazer, de ir pra fábrica e de fazer aquilo que eu já brincava quando era moleque, apesar de ter acesso a muito brinquedo bacana da época e tal, eu sempre gostei de trabalhar com a madeira, fazia um fortezinho, fazia alguma coisa, sempre com a madeira. E também deu errado porque eu continuei aprontando. Então eu já não podia mais ser crucificado porque eu já estava, né? A minha penitência já vinha andando em paralelo com o meu crime, vamos dizer assim. Certo. E foi nesse inteirinho aí, eu fui para lá com então 12 para 13 anos, né? E a gente, desde então, se apaixonou pelo aquilo ali. De fato, se apaixonou. Eu não me vejo... me vejo talvez fazendo outros trabalhos, investindo em outras áreas, mas eu nunca me vi fora do setor da madeira. Eu sou profissional que gosta do que faz e faz o que gosta. E isso, quando você atinge esse nível, essa sensação, você fica extremamente tranquilo e trabalho não passa a ser trabalho. É lógico que tem um perrengue do dia a dia, tem um e outro estresse que você, né, dá uma desalinhada nisso aí, mas você logo volta pro centro, porque você, afinal de contas você gosta daquilo que você faz. Então eu acho que isso também é uma bênção quando você tem essa condição, né, de fazer o que gosta, gostar do que faz, né, e poder, de certa forma, contribuir com mais pessoas. Porque, afinal de contas, Deus te dá um dom. Então, é o dom da comunicação, da palavra, enfim. O meu dom foi de talvez ajudar pessoas dentro da nossa empresa a poder construir sonhos, poder construir as suas famílias e a evolução física da nossa empresa lá no interior onde a gente está, ela é uma prova muito viva disso, muito clara disso. Porque quando eu encontrei na semana que passou, a gente apoiou o Proerd de Santa Catarina, então eu fui convidado lá para falar um pouco a respeito. Eu encontrei um ex-gerente nosso, e ele disse para minha namorada, Ellen, que estava comigo na ocasião, e disse assim para ela: esse cara é doido. Por que? Ela disse: porque ele me falou coisas há 20 anos atrás que talvez só ele visse. E hoje elas são uma realidade e todo mundo consegue enxergar, sabe? Então isso dá uma satisfação muito grande, porque quando você consegue personificar ou criar algo que só existia na tua mente, tornar ele realidade, é muito gratificante. E só pode ter a mão de Deus, com toda certeza, quando você consegue fazer isso. Porque ninguém faz nada sozinho. Seja a empresa, você precisa de uma equipe, mas por trás disso tudo tem a mão do divino levando a gente para frente com toda certeza. Ricardo, só para a gente localizar quem está nos assistindo, explica assim como que funciona hoje a madeireira. Vocês têm reflorestamento próprio, serram madeira, como que o que a indústria Rossini produz hoje? Bom, vamos lá. A Rossini ela é uma indústria verticalizada, ainda não com ciclo fechado, né? Mas com boa parte dele já em produção, e que ela atua no segmento, tanto no cerrado para a construção civil, como cerrado para a indústria moveleira, né, que são madeiras classificadas específicas, bem como na linha de beneficiado e também na industrialização, e os subprodutos que daí são utilizados internamente na fábrica para geração de vapor ou comercializados para indústrias de pellet e outras indústrias lá da nossa região que consomem, por exemplo, o cavaco e outros combustíveis para fazer a queima e gerar sua energia térmica. Pois bem, nesse formato, nós acabamos desenvolvendo uma aptidão muito grande para o mercado internacional. Por quê? Porque as florestas que estavam no nosso entorno, elas se mostravam mais aptas para produtos exportáveis e não para entregar para a construção civil no Brasil. E a gente acabou, por uma questão de desenvolver o mercado, de gostar, e também de pegar aquele embalo da faculdade, de ampliar, de levar novos mercados, criar novas alternativas de negócio, a gente acabou seguindo aquele embalo lá e hoje a gente continua aí, pelo menos com mais de 80%
de volume de exportação. Então, é uma empresa pequena, que tem um grau de automação bem interessante e tem evoluído, né? A nossa preocupação ela não é em fazer volume, mas é em fazer rentabilizar o negócio tanto no processo técnico, fazendo um melhor aproveitamento da madeira, quanto no processo financeiro, fazendo os retornos sobre os investimentos de fato, né? Porque nós enxergamos que a matéria-prima ela é finita e ela, à medida que tu acelera muito, tu diminui muito margem. Quando você tem um mercado que consegue fazer uma reposição muito rápida de matéria-prima, isso é fácil você ganhar com giro. Agora, quando você fala de floresta, onde você tem aí um ciclo que está sendo atualmente plantado para se conseguir chegar em 15 anos, você pode criar aí uma ruptura e pode criar um problema futuro, né, de abastecimento, porque você acelerou demais no passado, né? Então, eu acho que a indústria madeireira, ela é um jogo onde o planejamento, né? Todo negócio ele depende de um planejamento muito acertado, mas o planejamento da indústria madeireira ele tem que ser ainda mais acertado, porque para você repetir aquele processo, você leva aí 15 anos. Então, por isso a gente tem investido com muita parcimônia, com muita calma, com passos muito firmes, às vezes até lento, sim, mas sempre no sentido de poder andar para frente, né, e evoluindo. Eu acho que 80% da exportação. 80% de exportação. Para onde? Basicamente, hoje, Estados Unidos. Mercado americano. Tem alguma coisinha que vai aqui para a América Latina, muito pouco significativo, né? Canadá é um segundo mercado bastante interessante. Recentemente, nós iniciamos alguma negociação com o México e também com Dubai, né? Agora com os Emirados, né? E está indo diretamente para Dubai esse material. Então, já atuamos em outros mercados, em outras oportunidades, mas considerando a floresta que nós temos, com os produtos que estão sendo buscados, digamos, o melhor acerto de produtos acabou sendo esses mercados aí que caíram que nem uma luva para as nossas aptidões. Como que está atualmente esse mercado da exportação? Tá em alta? O mercado de exportação teve um frenesi, a gente viveu um voo fantástico até meados de 2022 e por conta do Brasil, na época, poder surfar uma onda completamente sozinho, né? Quem estava na época com política de Covid-0, puxou o freio de mão total e aí ficou para nós mesmos, né? Ganhamos todo e qualquer jogo por WO, porque simplesmente não havia concorrência. Então, o produto era o brasileiro e o preço era o que nós sonhávamos, né? Não era nem o que nós queríamos, era o que nós sonhávamos. O mercado voltou e com isso diversas economias que foram de certa forma resetadas ficaram muito mais competitivas que o Brasil em função do processo muito intenso de compra-venda, pressionou todo tipo de custo que a gente pode imaginar e obviamente que hoje a gente fica bastante desconfortável na hora de fechar negócio porque os custos foram para as alturas e os preços voltaram aos patamares iniciais e reais, né? O que talvez hoje há um descolamento para cima ainda muito forte do Brasil e para baixo nessas economias que estavam resetadas, porque afinal de contas, quando você mata a economia, de certa forma você traz ela para níveis muito baixos, né? E são economias que hoje estão tendo níveis de juro muito mais baixos e isso dá uma condição muito mais elástica para se atuar. Isso hoje a gente vê aqui a atuação do nosso BC chegou num limite que havia aí alguma pressão até por parte do governo para que houvesse uma redução ainda, mas que todos os sinais, inclusive o Galípolo reforçou essa posição, que numa próxima reunião a tendência é que haja novamente um pequeno aumento na taxa Selic. E isso ainda complica um pouco mais a nossa já cambaleante estrutura de competição. Sem contar a evolução agora dos últimos 60, 75 dias. Se a gente pensar em frete marítimo base Houston, ele praticamente subiu 150%.
quando você inclui a taxa de adicional que está sendo praticada por algumas companhias marítimas. Então, são situações como essa que fazem a gente ter que rebolar de uma forma muito inteligente, né? Ou absorver um período de prejuízo para poder se readaptar até que as condições mudem, né? Porque quando a gente fala nessa questão logística, especificamente falando, quando você compara com o frete que sai do porto da Argentina, dá a volta lá embaixo, né? E vem até aqui, o frete lá é risível quando comparado com o nosso. Talvez chegue a 20% do valor atual que esteja. Então pensa. Imagina, a vantagem é maior você exportar pela Argentina. Entende? São os contrassensos absurdos. E daí você tenta entender os porquês, você não consegue. Né? Você não consegue entender por que fora de pandemia nós estamos pagando frete internacional em valor de pandemia. Considerando que o produto atualmente perdeu aí 60%, em alguns casos até 55%, 60% do preço em dólar. Você exporta por onde hoje? Hoje são portos catarinenses. Itajaí, Navegantes, aonde tem vaga, né? Ainda tem mais essa, né? A gente tem um completo desatino hoje no sistema portuário nacional. Um completo desatino. E teve um problema recentemente, uns meses atrás aí, da greve do IBAMA, né? Que fez um enchimento ainda mais dos portos. Essa é uma desarticulação que me intriga muito mais, porque isso remonta a uma dificuldade muito grande do setor de se planejar como um todo. Eu estive uma certa oportunidade na Alemanha e a gente esteve com um cônsul, isso em 2019. E junto daquela palestra estava na época acho que era um gerente ou um funcionário do serviço florestal alemão. Naquela época, o serviço florestal alemão ele era de 254 anos. Então nós estamos falando aí de 5 anos atrás, hoje 259. De espécies catalogadas, estudo de estoque internacional. Estudos de estoque nacional de floresta, seja na parte folhosa, que eles têm lá alguma coisa, seja na parte de coníferas. Um processo extremamente organizado. Pensa, você tem uma história aí de 259 anos de histórico florestal, exploração e tudo mais. Nós, com a abundância que nós temos um serviço florestal que basicamente serve para acomodar esse ou aquele apoiador da política, da última política. Nós não temos um serviço florestal que possa ser considerado sério ou útil para as indústrias se planejarem e poder ser também um serviço que joga no ataque, não que joga na defesa. Hoje, durante o governo do presidente Bolsonaro, é que o nosso setor foi movido do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, porque afinal de contas, só não percebe o setor madeireiro como uma agricultura de longo prazo quem está preso na década de 70, na década de 80, né? E isso, inclusive, deveria ser replicado dentro das escolas. E no atual governo voltou para o Ministério do Meio Ambiente, né? Infelizmente. Então, quando você vê isso aí, você vê que tem uma riqueza muito grande, uma condição muito grande de desenvolver o país, né? Inclusive de industrializar num nível maior a madeira, seja ela reflorestada, seja ela manejada, né, oriunda ali do norte do Brasil, seja ela qual for. Nós temos uma formação de riqueza fantástica que está sendo desperdiçada por legislação e por falta de vontade de trabalhar. A verdade é essa. Não falta criatividade, não falta disposição ao empresário brasileiro do setor da madeira, porque ele desbravou boa parte desse Brasil. Santa Catarina deve muito ao setor madeireiro, tanto é que no vídeo institucional da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, por mais de 6 ou 8 vezes, eu não me lembro agora o número correto, aparecem imagens de diversos setores, mas aparece por 6 ou 8 vezes o setor que mais é repetido dentro do vídeo institucional do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, feito pela Federação da Indústria, das Indústrias do Estado de Santa Catarina, aparece a madeira. Então existe um reconhecimento ali da importância, que foi o setor precursor de desenvolvimento, seja da economia do Estado de Santa Catarina, mas boa parte do Brasil se deve a esse protagonismo, a esse papel de bandeirante, né, que o setor tem no desenvolvimento do país como um todo. E você falou um assunto
que o Brasil tem muita legislação, muito tributo. E até você comentou, eu estava lendo a tua entrevista, antes da gente conversar aqui, que você é um cara viajado. Você viaja bastante e você vê a diferença do empresário europeu ou empresário internacional com o empresário brasileiro. Você gostaria, Ricardo, de só poder se preocupar com a madeira, com a indústria, e nós, empresários, perdemos muito tempo preocupados com legislação, tributo, leis trabalhistas? Fábio, É uma diferença grande, você que... Fábio, quando eu sento com os meus clientes nos Estados Unidos, eles me falam o seguinte: como é que vocês aguentam? Troca o presidente, vocês ficam malucos, vocês querem mudar tudo. Planejamento de 4 anos a gente tem que fazer. Eu tenho um grande amigo, um cliente, ele é um grande cliente e que se tornou um grande amigo. E ele me disse o seguinte: aqui ele está lá no Oregon, na última visita que eu fiz para ele agora no final de 2023, lá, ele me disse o seguinte: aqui nós montamos um negócio, criamos um negócio, evoluímos com o negócio, trabalhamos, mas nós temos o nosso tempo. Quando ele quis dizer o nosso tempo de viver, de jantar com a família, no outro dia a vida continua. Nós no Brasil sempre temos a sensação de que estamos devendo para nós mesmos alguma coisa. Porque 80, talvez até mais, do tempo do empresário, ele não está focado e direcionado ao negócio. Ele está em atender exigência do Ministério Público, exigência dos bombeiros, exigência da questão ambiental, exigência... E daí você fica com esse inteirinho de amarras que nada mais são do que armadilhas para você cair dentro, para alguém ganhar dinheiro com isso. Porque não há um comportamento de indução de desenvolvimento, mas sempre contando com o erro para te pegar no pulo. E não de fazer a construção da riqueza no desenvolvimento, que seria totalmente o sentido contrário do que a gente tem hoje no Brasil. Né? Totalmente o sentido contrário do que nós temos hoje. E isso é um problema sério, porque você tira o foco do empresário preocupado em gerar riqueza, preocupado em fazer um produto melhor. E aí você fica fora do contexto global. Entende? Porque a essência do teu negócio fica em segundo lugar. E isso é extremamente desgastante. Eu conheço alguns empresários no passado que simplesmente migraram de negócio. Né? Por exemplo, eu conheço alguns empresários que são amigos da gente, fornecedores da nossa empresa, que tinham indústria madeireira, tá? E que viram que o reflorestamento passou a ser um negócio muito melhor do que industrializar toda uma cadeia de cara. Porque, mas o valor agregado ele é muito maior. Ele é 1 para 15, ele é 1 para 20. Só que à medida que você amplia essa cadeia produtiva, você onera demais. Seja com tributo, seja com risco de qualquer natureza. E aí quando você vê aquele retorno financeiro, percentualmente falando, ele cai. Quando você faz um payback do seu investimento. E aí quando você compara... As taxas de juros no Brasil sempre foram muito mais altas. É óbvio que essas empresas acabam ficando num agro e exportando, às vezes, coisas muito básicas e trabalhando com o mercado financeiro, porque vale muito mais a pena. Então, enquanto nós não tivermos uma política séria, uma política industrial séria, Geraldo Alckmin, alô, política industrial séria e de verdade, que dê condições da indústria brasileira se transformar, seja ela a indústria madeireira, seja ela qualquer indústria. Tá? E é importante lembrar para toda essa turma que está no governo que uma indústria forte, ela não é só bonitinho para empregar. Ela é uma alavanca real de controle de inflação. Não sou melhor do que ninguém, mas isso é uma observação de um empilhador de tábuas. Tá? Um empilhador de tábuas lá de José Botê que está dizendo isso. Uma indústria forte num país, ela muda tudo. Ela equilibra a oferta, seja de trabalho e seja de produtos. Então, se você tem uma indústria forte, com toda certeza, você tem uma alavanca real de controle e não a brincadeira do canetaço, vou subir juro, vou baixar juro, porque isso é péssimo.
principalmente para a população de menor poder aquisitivo. É complicado, né? Você fala assim, a gente fica... Ser empresário aqui no Brasil é uma luta diária, Ricardo. É uma luta diária. E você... Qual que foi o teu maior desafio, assim, na tua... Porque são 30 anos de indústria, correto? Você tá? 52... Não, você quando entrou. Você. Desde que eu estou dentro da indústria, são 33. Ricardo, 33 anos atuando na indústria. São 33 anos. O que foi mais desafiador, mais trabalhoso? Você pegar uma indústria familiar, com culturas, né, da década de 50, 60, 70, 80, né? Ou essa atual, esse desequilíbrio da política industrial do governo? Olha, se tu me perguntasses isso há algum tempo atrás, talvez eu diria que era ter formado a estrutura, digamos assim, era construir o avião. Foi essa história toda. Que é esse caminho. Hoje eu te digo que o mais difícil é manter esse avião no ar. Acho que esse é o maior desafio de todo e qualquer empresário. É manter o avião voando e em condições de voo. Né? Porque existe um grande problema no Brasil. Simples, mas ele ficou gigantesco. Um câncer. O bom senso morreu. Então, quando alguém olha para o empresário, seja na hora que ele ingressa ou que ele abre um CNPJ, seja na hora que ele vai até uma repartição pública, ele sempre é visto com maus olhos. Vilãozão, o aproveitador de não sei o quê. E nós temos que parar com essa mania de eu acho que isso daí é síndrome de cachorro magro, de cachorro abandonado, sabe? Eu acho que isso aí não constrói nação, isso não constrói desenvolvimento, isso não ajuda em absolutamente nada, né? Eu acho que muito disso, Fábio, tem a ver com a ausência total de planejamento de nação, de estado, de cidade. É risível o que a gente faz hoje. Então, o que a gente tem dentro do nosso serviço florestal não funcional brasileiro, o que a gente tem hoje dentro do Ministério da Indústria e Comércio, é mais da mesma situação de falta de bom senso de sentar e dizer, peraí, para que caminho nós vamos? Nós vamos ser um Estado desenvolvimentista? Ou nós vamos ser um Estado né, que vai ficar que nem um cachorro correndo ao redor do próprio rabo? Porque é o que a gente faz hoje. Cria-se legislação que não se dá conta de cumprir para justamente criar um fato gerador de uma multa e manter aquele vício, aquele círculo vicioso, que ninguém ganha nada com isso e o país não caminha para frente com esse tipo de comportamento. Você falou em planejamento. Vamos falar da indústria da madeireira Rossini. Como que está o planejamento da tua indústria nos próximos anos? Nós temos, seguindo os preceitos do Refloresta Alto Vale, nós temos trabalhado muito a questão agro. Nós temos enxergado a floresta e trabalhado a floresta exatamente como o produtor de soja, exatamente como qualquer produtor rural. Você está olhando na matéria-prima, no início. Um dos pontos é esse. Certo. Né? Falando da questão agro, em função da verticalização da indústria, a gente está lá melhorando solo, melhorando técnicas de plantio, utilizando o que tem de melhor em termos de genética, para quê? Para se produzir mais em menos tempo. Ponto. Certo. Conduzindo um plantio desde o início para o uso que a nossa indústria tem necessidade, né? Adequado, logicamente, às questões, respeitando, sim, a legislação ambiental, né? E respeitando, sim, a questão de relevo da nossa região. A nossa região é composta essencialmente por pequenas propriedades. Então, são pequenos maciços em municípios diferentes que nós temos lá enquanto Rossini. Investimentos na indústria. Na indústria. Então, mão de obra escassa, cada vez mais difícil. Então, a automação ela passou a ser não só algo importante para a questão de segurança, mas vital para a questão de sobrevivência. Então, inteligência artificial, nós temos um projeto aí entrando no forno, né, onde nós vamos passar a fazer uma determinada operação que a gente faz hoje de forma semi-manual, nós vamos fazer ela totalmente com inteligência artificial.
a parte exatamente nesse momento, existe uma parte nossa lá que vai ser totalmente automatizada, a área de processamento e, consequentemente, a embalagem, também, justamente pela escassez de mão de obra, porque nós queremos também construir um ambiente salutar, extremamente produtivo, que em 10 anos nós possamos estar com a nossa indústria funcionando somente 6 horas por dia. Para quê? Para que as pessoas tenham como o bem maior a qualidade de vida. Eu gosto muito de ir para a Alemanha e cada vez que eu vou para lá eu me inspiro muito nisso, porque eu vejo as indústrias mais produtivas do planeta e vejo pessoas que têm a condição plena de chegar no final da tarde e tomar um chopinho, como é o caso lá, ou curtir o sol. Sim. Apesar que anoitece mais tarde, Exato. No verão. No inverno Mas também. ter o final de semana para poder se dedicar à família. E isso é uma ambição que eu tenho pessoal. Em transformar a nossa indústria, além de ser um pequeno gigante, em termos de produtividade, faturamento e resultado, um local que a gente consiga esbanjar uma coisa, a qualidade de vida. Sabe, Ricardo, até isso, nos Estados Unidos, no Canadá, também tem isso. Eu admiro muito. Até o Brasil poderia. Claro, isso tem que mudar a Constituição, legislação, mas poderia a gente começar a trabalhar mais cedo e não ter o horário de almoço, né? Ter o lunch, que nem os americanos fazem, aqueles 15 minutos, e sair 3, 4 horas da tarde para casa. 3 horas da tarde, para aproveitar bem isso que você falou, ter um ambiente, você poder ir no parque, você andar com seu filho de bicicleta, você praticar um esporte, ou tomar um chopinho mesmo de dia, né? Com segurança nos parques. E é uma qualidade de vida, né? Que a Europa traz, o americano traz dessa forma. E o Brasil, a gente começa às 8h30, algumas indústrias até 8 horas, e vai até às 5 da tarde. Chega no inverno, 6 horas da tarde já está um breu, uma escuridão, trânsito, muitas regiões, né? Não a tua cidade, José, cidade ali, que são cidades menores, eu acho que a locomoção é mais tranquila. Mas você pega uma capital como Curitiba, São Paulo, então a locomoção chega até algumas regiões até 2 horas para as pessoas chegarem em casa. Então as pessoas saem 2 horas antes. Então, para começar a trabalhar às 7 da manhã, mas é 8 horas da manhã, tem que sair às 5, 6. Sai do trabalho às 5, chega às 7 em casa. José Botê, você tem aí 35, 40 minutos. Quando você vai devagarzinho para chegar em casa. Ah, também tá assim? Às vezes existe uma distância um pouquinho maior. Na distância entendeu? maior. Na distância maior. Mas enfim, para quem já está com dificuldade de que não está mais gostando disso, a nossa região lá, Ibirama, Presidente Getúlio, José Botê, tá com um monte de vaga de emprego. E ó a oportunidade aí. Se quer trabalhar perto de casa, pode mudar para lá. Isso eu queria falar, uma reclamação que eu escuto diariamente de empresários da indústria, seja madeireira, biomassa, até florestal, a falta de mão de obra. Você citou várias vezes a dificuldade de mão de obra. Falta pessoas ou falta qualidade? Existe as duas coisas. Eu vejo que existem as duas coisas. Nós tivemos uma mudança muito rápida, que nós talvez não conseguimos acompanhar e que agora a gente está correndo atrás, que é a questão pessoas em si. A qualidade, eu acho que tem muito a ver com o formato, de que forma tu treinas ou tu condiciona aquelas pessoas, né, e consegue tirar o melhor delas dentro da tua estrutura. Então, qualidade, se a gente pensar que vai admitir alguém pronto, não vai. Né? Então, você tem que ter sistemas otimizados que tenham uma condição muito simples de ser compreendido pelas pessoas e que aquilo seja algo fácil de se operar, fácil de se entender. Né? Então, tem a ver com questão de comunicação. Né? É lógico que todo dia tem um problema diferente. Né? Eu vejo que também no meio disso existe uma falta de comprometimento de muitas pessoas com o trabalho que tem. Um alto nível de falta. E quando você chama para conversar e tenta entender, faltei. Sabe? Então, assim, existe um problema um pouco mais além, que não está dentro da indústria. Né? Tu tenta resolver algo que tu está herdando aí, né?
mas ele vem de uma coisa muito mais O profunda, outro problema é a alta rotatividade. que Você, que está ligado você exatamente a esse tem esse comportamento. tempo, né? Você tem esse tempo para treinar. Perde tempo, né? Investe dinheiro no funcionário. Chega 2 meses, 3 meses, ele pula fora. Nem todo mundo tem a cabeça preparada para um bombardeio de informações. E as pessoas acabam se confundindo entre o que é real e possível e execuível e aquilo que é um sonho. Só que está tão batido na questão da informação, isso é uma opinião minha, que a pessoa às vezes se frustra, porque se prende numa imagem que não é a realidade que está lá dentro da rede social e se frustra. Poxa, o cara lá no iate, meu Deus, eu tô aqui, vou empilhar tábua. E isso cria essa ansiedade do E, funcionário em conquistar rápido. exatamente, e eu acho que cria uma depressão social, no sentido de tu ficar com uma frustração, mas aquilo está completamente dissociado da realidade. Isso é um comportamento, eu acho que é um estudo sociológico quase que teria Né? que ter se implantado nisso daí, porque existe uma necessidade de se ter resultado rápido. E essa geração atual ela está muito ligada ao imediatismo, porque tudo está a um toque do dedo, entre aspas. Mas a vida real, nesse aspecto de vida real, não estou fazendo aqui nenhum Sim. tipo de, de, de denegrir, ela não acontece nessa velocidade. Né? Eu acho que a gente tem que estar muito mais ligado a exemplos naturais. Uma floresta demora 15 anos para ficar madura. Uma safra de milho tem o seu tempo, uma safra de fumo tem o seu tempo. E o funcionário tem o seu tempo dentro de uma indústria. Então você não entra sem saber nada e no outro dia você vira presidente da empresa. Entende? Você não vira. Então você tem que aprender a construir. E aprender a construir leva tempo. Eu acho que as pessoas têm que aprender a serenar e dominar essa ânsia que está sendo instigada por esse tipo de bombardeio de informação. E é uma informação para quem está assistindo: as oportunidades que existem nas indústrias são gigantescas. Demais. Demais. Eu viajo, visito, e tem principalmente em operação de máquinas, né, automação, a dificuldade de achar um profissional capacitado, e o salário não é baixo. Você sabe, no mercado, estão pagando bem. E não consegue achar por falta de qualidade e também essa alta rotatividade. E daí vai a dica para quem quer trabalhar no mercado. Você precisa. Os melhores profissionais que a gente vê, melhores remunerados nas indústrias, eu falo da indústria madeireira, onde a gente domina, são pessoas com mais tempo de casa. Bingo. Que criaram carreiras. Bingo. E criaram carreiras, criaram famílias, criaram patrimônios e estão bem sucedidos no mercado. Não sei se é o perfil da tua indústria, mas me corrija. Perfeito. Porque os teus melhores profissionais são os mais antigos. E é difícil conseguir os novos. Com toda certeza. Eu tenho lá, tenho pessoas que me apoiam há muito tempo, né? Eu tenho a Tânia no administrativo, eu tenho o Egon na área de florestas, eu tenho o Leonardo no setor de serraria, eu tenho o Flávio na área de secagem, eu tenho o Calinho o Luiz Carlos, a gente chama ele de Calinho porque já é de casa, né? O Leonardo a gente chama de Léo, que são pessoas que me apoiam todos os dias, e dê o que desce. Hoje eu tô aqui contigo. Eles estão lá, o pau tá roncando lá, eles resolvem, né? Essas pessoas resolvem. Coincidentemente, eles estão comigo há muito tempo, estão no mais alto grau de hierarquia, são melhores remunerados. E eu lamento muito quando as pessoas chegam até a empresa e eu tento trazer exemplos, quando eu faço reuniões com o nosso pessoal, que não é o exemplo do cara que foi funcionário da Apple e hoje é um dos maiores bilionários do mundo, que ele é funcionário. Não! Eu dou os exemplos justamente da Tânia, do Luiz Carlos, do Leonardo, do Flávio, do Egon, que está lá com a gente há muito tempo e conseguiu construir família, construir carreira, são felizes naquilo que eles fazem, sabe? Eles realmente se empenham dentro daquilo lá. Só que eles fazem uma coisa que
os outros não fazem. Eu acho que nesse novo momento dos jovens, há um desequilíbrio no barco. Muita gente está indo para esse lado de tecnologia, de online, internet, e essa parte da indústria está tendo um espaço enorme, uma oportunidade gigantesca, e eles não estão enxergando isso. Exatamente. E assim, concluindo a minha fala ali, eles levam a vida a sério. Isso faz toda a diferença. Pode falar o que for. Disciplina, dedicação e foco é o que faz e é o que move as pessoas dentro do processo de evolução. Maravilha. Conversamos aí nesse primeiro bloco com o Ricardo Rosene Rossini, diretor da Madeireira Rosene Rossini. Depois do intervalo, vamos conversar daí com o presidente do grupo Sindimad Floema e vamos conversar a respeito do programa Refloresta Alto Vale, que está mudando o conceito do reflorestamento do estado de Santa Catarina. Esse programa que conta com o apoio da DRV Ferramentas. Deixo meu abraço aí para o Diego Vieira e para Liliane Cordeiro. Até daqui a pouco. Estamos de volta no podcast Referência, hoje com Ricardo Rosene Rossini. Esse episódio que conta com o apoio da DRV Ferramentas, que nasceu em 2011, iniciando as atividades como representante e distribuidora de ferramentas. Hoje a DRV está consolidada com 3 unidades Fabris, mais uma filial em Sinop, no Mato Grosso, atendendo todo o território brasileiro para a indústria madeireira, biomassa, florestal e também recentemente para a indústria de papel e celulose. Abraços ao Diego Vieira e à Liliane Cordeiro, diretores da DRV. O Diego, que é um grande parceiro nosso aqui, Ricardo, e eu sei também que é um grande amigo teu. Como que vocês se conheceram? Você tem uma história interessante? Tenho uma história legal com o Diego. Conheci o Diego já tem muito tempo. Tanto é que... Antes da DRV, né? Antes da DRV. Tanto é que conheci o Dieguinho, sendo Dieguinho, agora ele já tá grande, né? E conheci Diego quando ele tinha recém perdido um cunhado. Aparece um dia lá na nossa empresa e bateu lá na minha sala. E é engraçado, tem coisa que é de Deus, bateu o santo de largada. E ele procurando, na época ele vendia para uma outra marca de serras e tal. E ele disse: Ricardo, cara, me ajuda, eu tô perdido aqui. Eu bati aqui porque vim ele disse, vim no rastro do carreiro aqui. E começamos a conversar, acabamos saindo de noite de dentro lá da minha sala. E não sei por onde começo. Eu peguei uma folha e disse, ó, tal lugar tu fala com fulano, tal lugar tu fala... E fui dando nomes de empresas, contatos, e disse, cara, mas eu não conheço ninguém, o que eu vou fazer lá? Eu disse, não, disse que tu falou comigo, que fui eu que te indiquei. E durante muito tempo essas empresas lá fizeram um volume de venda bem significativo para ele. Tanto é que ele me falou, tem um pouco mais de uma semana aí, que ele me disse que em algum lugar aquela listinha ainda existe. Então, no momento de transição, que eles queria deixar de ser só o representante, ele queria mudar e tal. Eu disse, cara, mas às vezes eu tenho medo de dar esse passo. E a empresa que ele representava na época tinha dado um rastro de pepino, porque não fazia um bom trabalho, né? O diretor dele era... Nossa, eu conhecendo lá a situação toda, eu disse para ele assim, Diego, ele vai lembrar disso, você é sério demais para trabalhar com esse tipo de gente. O que tu fizer, seja dentro do setor ou fora do setor, o que tu fizer com a tua índole, com o teu trabalho, vai dar certo. E tá aí. A DRV é uma realidade, né? É um orgulho para mim, que sou amigo dele, né? Cliente, e que conheço tão de perto a trajetória dele e da Liliane,
É um orgulho chamar um cara desse como amigo, né? O fato de a gente estar aqui hoje também tem a ver com ele, né? Então, Diegão, era pra tu estar aqui, tu não veio, né? Mas fica a gente o meu perdoa abraço, você hoje. o meu carinho, o meu respeito, né? É um depoimento que vai, né, eclodir aí Brasil afora, da admiração e principalmente, né, da amizade que eu nutro por ti. Talvez a gente não esteja junto tanto tempo quanto eu gostaria, afinal de contas nós temos um dia a dia muito atribulado, tanto você quanto a gente, mas eu admiro muito esse casal. Eu vejo que a força da evolução dessa empresa, ela passa ali pelaquela união, né, por esse elo de energia que o Diego e a Liliane têm. Eu realmente, se fosse na época de Raul Gil, a gente diria assim, para esses eu tiro o meu chapéu. Eu também, eu deixo um abraço. A minha gratidão também sempre pelo Diego e pela Liliane, por acreditarem sempre no nosso trabalho aqui. Desde 2011, eles são clientes da revista Referência. Pena que você não veio, Diego, mas está bem representado aqui pela tua logo, a tua marca. E é pelas tuas ferramentas que estão aqui. Inclusive, ele vendia nessa época, a região lá, ele vende, né? A Serra Fita, seria, né? Com rebolo e mais as... Ele tá com um produto, foi testado há pouco tempo lá na empresa. Ele está com um produto fantástico, com uma resistência, principalmente para costaneira não descascada. É um aço fantástico, trabalhando em velocidades muito boas, dá um desempenho fantástico. A gente testou, o Diego teve lá, ficou do lado, botamos para andar com força, para ver a serra berrar, e não berrou, né? Foi muito legal, ele tá com um produto excelente. Diegão, acertou em cheio, hein? Maravilha. Ricardo, vamos falar agora de sindicato, de associativismo, união de empresas. Como que você entrou nessa situação? Eu não digo política, né? Mas sindical ou patronal, enfim. Bom, nós temos uma empresa bastante antiga no segmento e sempre participou do sindicato, de uma forma não tão ativa. Então, na época que eu voltei, que a Rossini voltou a atuar, nós estávamos ali em 7 ou 9, eu não vou lembrar agora certo, um número de associados ativos que o Sindimad tinha. E estava muito latente naquela época uma associação de compras recém-criada lá na nossa região, por mais ou menos umas 18 ou 20 empresas, que chamava-se Floema. Na época, nós tínhamos como presidente do Sindimad o senhor Lino Roden, que é um mestre, né? É um querido, é um mestre, foi eu me inspiro muito. Uma indústria gigante. Gigante. Para quem não conhece, uma indústria de portas, gigante na indústria madeireira. Né? E ele é uma pessoa boníssima. Eu me inspiro muito na trajetória do seu Lino. Seu Lino, um abração. Obrigado por tudo que o senhor fez por mim e pela nossa associação. Enfim, e nós tivemos ali, numa das primeiras conversas que a gente teve, a ideia de fundir essas duas entidades. Afinal de contas, duas entidades com objetivos similares, lógico que com princípios de criação diferenciados, um é sindical, o outro é comercial, mas o objetivo maior, que era de dar sustentação e desenvolvimento para a indústria madeireira, ele estava preservado nas duas. Então, peraí, por que não juntar? E acabou que a conversa deu certo e criou-se então o grupo Sindimad Floema. Na época, com 22, né, que a gente conseguiu, alguns dos nossos associados enquanto Sindimad já estavam dentro da Floema, então a gente conseguiu juntar umas 20 e outras empresas. O seu Lino buscou no mercado um secretário executivo, Ricardo Pinheiro, que até hoje nos assessora lá, um cara guerreiro até na última. E o seu Lino disse assim, tá bom, Ricardo, nós vamos fazer isso, mas agora tu vai botar o pé na estrada e tu e o Ricardo mais Ricardo, vocês façam a coisa acontecer. E graças ao bom Deus, de novo ele, né, nós saímos de 20, 22 associados, fomos a 57. Caramba. Mais que dobraram. E a coisa criou corpo e nós começamos a prestar serviço também.
fosse na área da questão tributária, fosse nas questões relacionadas a questões ambientais, sabe? A gente começou a buscar trabalho e atender esses associados e buscar uma palestra, buscar um incentivo. E aí existia outros desafios, né? Que era quebrar os ovos para fazer a nova gemada ou a nova omelete, que era transformar aquela equipe, todos aqueles empresários em empresários da madeira, não só madeireiro, no sentido pejorativo, né? E aí a gente começou a levar essa turma para fora. Nós começamos a participar de feiras internacionais. Em 2017 fomos ao Chile, visitamos uma série de empresas bem modernas. Em 2019 nós achamos assim, vamos para a Alemanha, vai dar 8, 10 pessoas, é tranquilo. 32 de novo. Em última hora, por conta de uma situação de família, teve 4 pessoas que não puderam ir, mas 28 pessoas foram para a Alemanha. Então nós começamos a mudar a cara do empresário do nosso segmento. Nós expomos ele à tecnologia, ao conhecimento, a essa troca de experiências. E, Fábio, isso é transformador. Depois que você expõe a pessoa à informação, vamos dizer assim, depois que você, a gente poderia usar, depois que você coloca luzes, não tem mais retorno para o lado positivo. Sim. Né? E nós conseguimos fazer isso de uma forma muito legal, porque a gente teve também a colaboração de todas essas empresas, que eles sempre nos deram carta branca para agir nesse sentido. Então, a gente talvez só esteja aqui porque também nós, presidente, enquanto presidente, nós tomamos a credibilidade de todas essas indústrias emprestada. Hoje, o Refloresta Alto Vale, ele chegou a ser premiado ainda no ano corrente, chegou a ser premiado pela Assembleia Legislativa, pela iniciativa de desenvolvimento estadual. Mas isso tudo a gente só conseguiu porque nós tivemos carta branca dos nossos associados para agir. E estamos agindo. Então conta para nós o que é o programa Refloresta Alto Vale. O Refloresta Alto Vale, ele é um programa de incentivo, tá? E de orientação, tanto mercadológica quanto técnica, para quem quer reflorestar. Por quê? O Alto Vale ele é composto pelos municípios da Amave, e a Ipagre fez um levantamento pegando o município de Apiúna, o município de Santa Terezinha e de Itaiópolis, que estão fora da Amave, e mais os 28 municípios da Amave, ali no Alto Vale. Dentro desses municípios, nós observamos que nós temos 99, quase 100 mil hectares de floresta plantada. Isso dá 16,7% do uso da terra da nossa região. Isso é muita coisa, é muita floresta. Porque as nossas propriedades, elas são compostas, elas são, na sua grande maioria, menor do que 10 hectares. Então você imagine o tanto de produtor de floresta que tem lá. Detalhe, mais ou menos 70% a 80% disso é eucaliptos. Tudo bem? Tudo bem. Mas a nossa indústria regional consome 84% de pinos. Aí começa um problema grande. Sim. Nós nos preocupamos com a exportação da tora in natura. Mas nós vimos ali também que aquela colheita excessiva que vinha sendo feita, principalmente por grupos que vendiam para empresas chinesas, ela era um mal necessário naquele momento. Porque era a oportunidade de nós converter de alguma forma aquela floresta de eucaliptos não tão bem cuidada ou nada bem cuidada em uma floresta produtiva de pinos que vem atender a necessidade da indústria da nossa região. Então, durante muito tempo, enquanto nós nos convertíamos de indústria extrativista para a indústria agrícola, que nada mais é a indústria madeireira de base de madeira reflorestada ou de madeira plantada, nada mais é que uma indústria agrícola. Tanto é que a grande maioria delas tributa nesse formato. A gente deixou de fazer uma conversa com a sociedade. E todo mundo plantou achando o que era melhor para si próprio. Hoje nós estamos corrigindo essa rota. Leva tempo, obviamente, pelo tempo que se tem uma colheita dessa. Mas o Refloresta Alto Vale vem justamente nesse sentido, de conversar com os investidores, com os produtores rurais, sejam eles do tamanho que for, e mostrar que no Alto Vale
a um mercado atual de 260 mil toneladas mensais, atual, com tendência de crescer nos próximos anos, né? Chegar aí a 260 mil toneladas mensais e hoje está aí por volta de 150, 160 mil. Então é um crescimento muito vigoroso, né? Principalmente quando você leva em consideração que você tem o segundo maior polo de transformação do estado de Santa Catarina, de madeira, e não tem floresta adequada para essa atividade. Então foi dentro desse contexto que o Refloresta Alto Vale surgiu. Né? Ele se mostra agora como um elemento de condução. Né? Nós sempre estamos mostrando quem faz parte disso, quanto consome e o que precisa fazer para participar desse mercado. Porque, afinal de contas, por trás disso, há também uma preocupação com o desenvolvimento regional. Você pensa o seguinte, e o meu pai sempre fala isso, que tudo que você faz na terra e consegue transformar, você faz com que aquela região se desenvolva muito. Por quê? Porque você tem daí o desenvolvimento e a geração de riqueza de uma forma verticalizada naquele ponto. E isso é transformador. E é disso que o Alto Vale precisa. Né? Precisa de muito mais coisa na questão logística, na questão de legislação, mas isso todos os lugares do Brasil precisam. Mas em questão de floresta, né, o Refloresta Alto Vale ele tem sido muito bem aceito. No primeiro ano de Refloresta Alto Vale, nós fizemos um seminário. Mais ou menos 120, 130 pessoas. O segundo ano de Refloresta Alto Vale, com um dia de campo, que nós trouxemos o Marcelo Schmidt. Agora, recente? Foi recente. Sim. Trouxemos o Pedro Frâncio, filho, Pedrão. Sim. Aquele abraço, meu querido. Grande Frâncio. Schmidt também. Né? Gente boa. Levamos essas pessoas. Você acredita que nós botamos lá no interiorzinho um frio danado? Fizemos dentro da comunidade, uma comunidade lá em Presidente Getúlio. Foi em Presidente Getúlio. Quadro Novo, na comunidade do Quadro Novo. Agradecer demais às pessoas do Quadro Novo, a comunidade da Igreja Católica lá que nos abriu espaço. Né? Nós levamos quase 250 pessoas e permanecemos com elas quase todas até o final da tarde, fazendo teste, fazendo dia de campo. Tivemos a manhã com palestras e a parte da tarde nós fomos para o campo. Servimos almoço, foi muito legal. Foi um negócio inovador dentro do setor na nossa região. E esses foram com os pequenos e médios produtores da região. Pequenos e médios produtores da região. Isso, então o programa está reeducando as pessoas a plantar pinos. Exatamente. Porque antigamente as pessoas plantavam por plantar. Exato. E o mais interessante... Mas sem técnica, sem... O mais interessante disso, Fábio, é que nós temos hoje o apoio e a chancela de duas entidades fantásticas, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina e também o governo do estado através da EPAGRE. E isso faz toda a diferença, porque ele te dá pernas que sozinho a gente não teria. Então, conseguimos fazer algo fantástico. E você imagina, nós tivemos um crescimento de mais do que 100% no número de participantes. Há um dos nossos patrocinadores, que é um grande fornecedor e um grande player na área de mudas, que me disse que o seguinte, que o volume de vendas até deu uma quedinha de um ano para o outro. Mas o número de clientes cresceu de uma forma muito grande no consumo de pinos. Ou seja, os grandes maciços já foram plantados com pinos. Certo. Mas existe um número crescente de novos clientes nessa base, que estão plantando 2.000 árvores, 5.000 árvores, 3.000 árvores, 1.500 árvores. Então, isso é interessante, por quê? Porque o programa está chegando aonde nós gostaríamos e onde nós queríamos. É óbvio que nós temos muita dificuldade de captar esses números, né, e estratificar isso para demonstrar. Porque isso que eu ia perguntar. Você sabe quantos pequenos produtores tem na região? A gente não consegue estratificar isso porque nem na própria declaração daquilo que você deve fazer para a questão tributária ou questão de atualização fundiária, você tem essa informação fidedigna. Mas pelo extrato de vendas desse nosso patrocinador, a gente consegue ver que existe uma mudança no perfil de plantio, saindo do eucaliptus e indo para o pinos. E algumas áreas que estavam lá, a Deus dará, estão sendo colocadas com pinos. Então, quando a gente vai visitar as nossas florestas e passa por essas regiões,
A gente vê muito plantio de pinos novo sendo E feito. por que antigamente as pessoas, os agricultores da região de Santa Catarina É. plantaram muito eucalipto? Veja, Esse eucalipto que você falou que a gente despachou para a China. veja, isso ali foi a moeda de troca com o Covid do chinês, né? Por quê? O Santa Catarina é uma produtora de fumo tradicional muito antigo. Então, o eucalipto inicialmente ele era plantado para geração de lenha, geração de energia térmica, né? No sul do estado, para energia térmica lá para os fornos e tudo mais. Na nossa região, ele se desenvolve eucaliptos com uma facilidade muito grande. Então, vou plantar. Por que eu não planto pinos e planto eucalipto? Na visão do nosso produtor. Porque vem mais rápido. Só se esqueceu de olhar o mercado. 84% do consumo da região do Alto Vale é pinos. Apenas 16% eucaliptos. Ou seja, tinha um mar de eucalipto para ser usado por uma infinidade. Isso faz com que super oferta derruba o preço e não vale nada. Né? É caro até para cortar. Exato. E com um complicador, que é aquilo que você mencionou, nós não tínhamos qualidade nesse tecido lenhoso. E isso é um problema ainda maior, porque, imagina, você faz um investimento, fica lá 15 anos com ele debaixo do braço e aí na hora de colher, cadê? Enfim, não adianta chorar o leite derramado. E o Refloresta Alto Vale também vem nesse intuito, de fazer de balizar o produtor e dizer, ó, gente, nós estávamos ausentes dessa conversa, ok, mas daqui para frente, considerando o nível de informação que nós temos, o formato de comunicação e a condição que nós temos de comunicar bem hoje, não tem por que errar. Ah, mas e será que vai vender? Historicamente, nós temos o grupo Sindimad Floema, com todas as empresas integradas, trabalhando aí mais de 30 anos, né? Na área de pinos já mais de mais ou menos 30 e poucos anos aí, somente com pinos e eucaliptos. E o mercado crescente, né? Então, não tem muito que dar errado. Uma floresta bem feita, ela não tem dificuldade de mercado. Ela nunca vai ter, ela pode estar longe, ela pode estar num lugar de acesso às vezes um pouco mais difícil, mas se ela tem qualidade, ela tem preço. Então vocês estão fazendo o caminho correto. A indústria está incentivando o plantio, não o plantio empurrando uma matéria-prima para a indústria. Exato. É justamente criar essa sinergia do produtor. Quando nós fizemos esse tipo de evento, nós fazemos questão de falar o que nós precisamos e para que nós precisamos. O que vocês abordaram no evento lá? Vamos relembrar. Porque existem novas indústrias surgindo no mercado, principalmente a indústria CLT, engenharia, que vai exigir uma qualidade de pinos. Tem a indústria de madeira serrada, compensado, que exige outro tipo de qualidade de pinos. É isso que vocês discutiram? Exato. Nós estamos buscando... Que floresta que tem que preparar para a indústria correta. Exato. Essencial, nós na região do Alto Vale nós não temos floresta Desculpa, nós não temos indústrias que consumam grandes volumes de tora bem fininha. Para fazer massa, do tipo MDF ou mesmo celulose. Sim. Né? Nós temos um consumo muito grande de toras de 15 a 20, que é utilizado para a indústria de embalagens, para a indústria de pallets. Já no Cerrado. Então, por exemplo, a fábrica da Bernec de Lages. Não. A região você não chega. Não. Só as madeireiras da região. Exato. Tanto é que nós temos feito uma recomendação técnica de plantio 3x3, né? Tá lá no caderninho da Epagre, lá e nas nossas conversas. Por quê? Porque ela está sendo formatada para ser industrializada da seguinte forma: ou transformada em porta, no cerrado, ou transformada em torneado, né? Ou um cerrado voltado para a indústria moveleira. Mas uma floresta que no primeiro desbaste você já tem a condição de utilizar lá na serraria. Então, abrir um pouco mais esse espaçamento, até porque nós não temos o mercado próximo da... aquilo que você falou, não é volume, é qualidade. Então, mudou bastante isso. Esse é o foco das nossas florestas lá, atender a indústria regional. E a grande preocupação do mercado. Exato. É essa floresta que está desaparecendo. Exato. Então, esse tem sido o nosso trabalho formiguinha, né? Ele já foi reconhecido em alguns pontos. A gente está aqui hoje justamente para falar sobre ele, né? E agradeço muito o espaço.
E tá aí. O Refloresta Alto Vale tem caminhado bem. O mais legal de tudo é ver que os fornecedores da cadeia que atendem os nossos associados, eles têm nos ajudado muito a bancar esse programa, porque entendem que a madeira é o sangue de todo o segmento, esteja ele ligado direto ou indiretamente. Tá, e como um pequeno ou médio produtor pode aprender ou entrar em contato com vocês? Bom, as redes sociais nossas são hoje a nossa arma de diáspora, né? Do conhecimento. Então vou colocar aqui as redes sociais da Refloresta Alto Vale. Tem o site também? Tem internet? Tem o site, você vai pelo site do Sindimad Floema. Sindimad Floema, também vamos colocar aqui. E buscando, principalmente através do Refloresta Alto Vale, né? Você vai chegar no YouTube, no Instagram, tá? Instagram, @Refloresta Alto Vale. Exato. Tá. Então, é o tipo de atitude que está mudando a cabeça do investidor, né? E a gente faz isso de uma forma muito onipresente, né? Sempre martelando na questão de cuidados, martelando a questão de mercado que está ali, esse negócio está com o teu vizinho. Quando a gente faz a exposição ou faz um evento, a gente faz questão de colocar as marcas que estão associadas ao grupo Sindimad Floema, justamente para que visualmente o produtor veja, peraí, esse cara aqui é meu vizinho, pô, ele consome isso aqui, eu nem sabia, entende? Então, essa é o objetivo, é juntar as pontas. E vocês já estão fazendo compras futuras com esses produtores? Já existe algum movimento nesse sentido? Não, nesse momento... Para incentivar o plantio, eu pergunto isso porque o Pinos, eu vejo muito, quem não é muito da área, o tempo, porque árvores desse porte demoram aí 16, 18 anos para estar atendendo essa cadeia da indústria, correto? Certo. Como que você faz para incentivar o produtor a esperar esse tempo de 18 anos? Existe uma compra futura, alguma coisa nesse sentido? Hoje, o que existe na questão de compra, na questão de operação futura, que a gente tem visto ser praticado na nossa região, é o arrendamento ou a parceria. Ah, tá. Isso já existe. Trabalho em conjunto. Exato, já existe proporções dependendo da proximidade do terreno em relação à fábrica, da aclividade ou declividade do terreno, então são percentuais aí que variam de 20% até 50%. Que já é uma garantia para o produtor. Exato, porque ele vai ter a rentabilidade do negócio sem ter que manusear todo esse... Porque a gente tem que pensar na rentabilidade do produtor que tem a terra para atender a indústria. Exato. Porque senão ele vai para a soja, ele vai para o gado. Claro que a gente sabe que usa nas áreas mais dobradas o plantio, mas ele acaba não tendo esse incentivo e essa vontade de participar. Sim. Isso vocês estão fazendo, isso que é interessante. O principal de tudo é que nós estamos abrindo novas frentes de conversação. Eu acho que o principal de todo o negócio, acho que o pior negócio é não ter negócio. A partir do momento que você tem um primeiro, você desenvolve formatos diferenciados que consigam atender ambas as partes. De uma forma generalizada, todas as indústrias que estão dentro do grupo Sindimad Floema, elas precisam de madeira, de diferentes bitolas, de diferentes qualidades, mas 100% delas precisa de madeira, seja para fazer cavaco, seja para fazer faqueado, né, que são os extremos do valor agregado na diferença do primeiro produto que sai da tora. Todas elas precisam. Então, os formatos que estão surgindo são os mais variados. Quando você fala em operar mercado futuro, a gente precisaria talvez ter um apoio maior no sentido de organizar um mercado de compra de madeira, né? Como se faz com soja, como se faz. Mas, nesse caso, talvez o valor de face que você emitisse para uma realização futura, em função dos juros serem muito altos no Brasil, você acabaria deflacionando demais e não sendo interessante. Então eu vejo que a parceria, nesse momento, e o arrendamento de terra, eles são mais interessantes para o produtor que eventualmente não quer fazer absolutamente nada, quer ter um rendimento sobre a terra, mas não quer operar. Ou colocar mais dinheiro. Exato. Porque também. quando você opera aí uma safra aí semestral, fica mais fácil de você quantificar, vender esse papel e comercializar numa bolsa de futuros. Seria muito fácil, né? A própria celulose hoje já é comercializada na área de mercados futuros dentro de uma bolsa, né? Agora, para se criar isso na madeira,
Teria que se organizar. Primeiramente, a base, que está muito desorganizada no sentido de você ter um produto vendável. Você tem que padronizar isso aí tudo. E é um esforço hercúleo, porque você precisa juntar forças com N setores que dependem da base florestal. Né? Não é algo que você consegue fazer assim. Então eu vejo que, considerando a nossa realidade de pequenas propriedades, considerando a nossa realidade de empresas médias, que é a grande maioria que domina dentro do nosso grupo, eu vejo que a linha do arrendamento e a linha da parceria, elas são mais palpáveis hoje. Nós mesmos já temos algumas operações nesse formato. Então eu vejo que dentro da região do Alto Vale é o mais viável nesse momento. Os produtos que você pode gerar sobre a floresta enquanto em pé, eles vão ser alvo da nossa atuação num segundo momento. Né? Bem como o grupo também pensa em fazer o terceiro ato. O primeiro ato foi expor as pessoas e os nossos associados à tecnologia, e isso não tem retorno. Sim. O segundo ato é consolidar o Refloresta Alto Vale e transformar isso numa política contínua de reposição florestal na região. E o terceiro ato vai ser nós criarmos do nosso grupo, juntamente talvez com algum outro setor, a feira que vai se chamar Vale da Madeira. Ah, vai ter uma feira. A ideia é nós criarmos, ela já tem nome, inclusive. Que legal. O formato está sendo definido. Conversamos já outro dia com o Ricardo aqui que está organizando a feira, né? A Ligno. Para trocar umas ideias e começar a pensar nisso. Nome ela já tem, pelo menos. A criança já vai ter nome, né? Claro. Que seria Vale da Madeira. As questões que nós vamos vincular a ela, nós também temos que pensar a questão de logística, a questão de hotel e tal, aonde fazer. Mas assim, é mais do que justificável a gente desenvolver uma feira, ou em parceria, talvez, provavelmente em parceria, mas não de forma isolada, em algum lugar do estado, onde todos os nossos associados que quiserem vão poder expor os produtos. Então esse seria o terceiro ato. Por quê? Porque nós teríamos coberto ali a questão florestal, a questão industrial e a questão comercial. Então esse é o objetivo do Ricardo Rossini enquanto presidente do Grupo Sindimar Floema, criar um tripé sustentável para que o setor florestal do Alto Vale se torne uma referência global em processamento de madeira. É um desejo simples. Não, claro. E parabéns, Ricardo, porque eu, nesses anos que eu trabalho como comunicador aí na indústria da madeira de base florestal, eu recebo muito contato de empresários, de amigos que são de fora da área florestal e me perguntam: vale a pena plantar? Vale a pena? Eu tenho uma área aqui, posso fazer um plantio de pinos? E a dúvida sempre fica assim: não, é legal, mas você só vai ter a certeza de quanto vai valer isso aí daqui 18 anos e para quem você vai vender. E eu não sabia nem como orientar, como que se deve plantar, porque nem o mercado a gente sabia para atender. Então você orientando dessa forma, se isso não pegar só, já acontecer só em Santa Catarina, mas em outros estados brasileiros, aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, em São Paulo, vai ajudar muito a clarificar o produtor e garantir a produção com uma segurança maior de uma rentabilidade futura. Pode demorar? Pode, mas eu sei para quem eu vou vender. Eu vou conversar com o comprador já, vou entender a necessidade do comprador, qual a madeira que ele quer, o que ele precisa. Não plantar por plantar e depois... Isso já aconteceu, já vi vários produtores que plantaram, às vezes não manejaram direito ou fizeram antigamente fazia, né? 2 por 2, 1,5 por 2,5, para ganhar volume. O importante era ter muitas madeiras, muitas áreas, né? Porque falava, você vai vender por metro cúbico, mas não funcionou, porque daí no final essa madeira ficava desvalorizada, não tinha um mercado. Na região ali ninguém queria, como você falou, do eucalipto. Então, parabéns, viu? Eu acho é uma evolução gigante para a indústria da madeira, que vai ter esse suprimento na floresta e vai ajudar o produtor a ter uma visão mais de longo prazo. Parabéns, Ricardo. Muito obrigado. Agora a gente vai para um quadro aqui, Ricardo, que se chama Isso é Referência para Você.
é mais pro teu lado pessoal e a gente quer saber se isso é referência para você, as imagens que a gente vai passar aqui. Vamos lá, Barba. Cavalo. Cavalo é uma referência para você, Ricardo? Um animal? É. Por Com quê? toda certeza. Fez parte de uma grande parte da minha vida. Ah, é? Eu participava de competições com cavalo e Rodeio? rodeio. Laçador? Rodeio. Laçador nem tanto, né? Mas gostava muito de prova de rédea, gostava muito da festa do rodeio. Sim, né? que legal. E esse é um animal especial, ele tem um significado muito importante na minha vida. Ah, é. Qual o significado? Ele te deposita confiança. Quando tu tá andando a cavalo, o cavaleiro e o cavalo, eles se tornam um só. Se um dos dois falhar, alguém se dá mal. Então, Ou os dois. Ou os dois. Então, o cavalo, ele tem muito a ver, me remete muito à questão confiança. Que legal. Eu admiro também esse animal e uma coisa que eu admiro nele, principalmente se você vê a cavalaria, a polícia de cavalaria, quando há manifestações, é incrível como para você espantar manifestações, se você colocar só policiais na rua, você não consegue. As manifestações vão atropelar a polícia. Agora, se você coloca o cavalo, o animal, o ser humano, como respeita o cavalo, mesmo porque ele é forte, né? E segundo, que ele espanta mesmo as multidões. As pessoas não ficam perto do cavalo assim quando. Se você pensar uma coisa agora, eu estou refletindo rapidamente aqui, grande parte das conquistas da sim. humanidade foram comemoradas em cima de um cavalo. Sim. Então ele tem a figura da imponência Foi também, a primeira arma, né? Das guerras. Que legal. Próximo, Barba. Santa Catarina. Esse estado. O que ele significa para você? A referência? Ele é uma referência de pujança, né? De dedicação, de superação. Eu gosto muito do slogan da Fiesc quando diz Santa Catarina, aqui o impossível não existe. Eu acho que é uma marca muito forte do estado de Santa Catarina é a superação, seja por conta das dificuldades geradas nas questões logísticas, né? Seja principalmente pelos reflexos que a gente tem. É um estado que ao longo das décadas sofreu muito com cheias e ele sempre se reconstrói com um vigor muito, muito grande, né? Eu rendo aqui a homenagem aqui ao povo do Alto Vale, que no ano passado passou por uma das maiores cheias, né? Cidades de Rio do Sul, cidades de Tamboril Central, Taió, que sofreram muito com as cheias, foram muito devastadas, foram muito destruídas. E tá lá. São pessoas que estão lá se reconstruindo com muito trabalho, né? É um povo trabalhador, um povo admirável. Eu admiro o estado de Santa Catarina. Ele tem uma representatividade, que nem você falou, na indústria madeireira gigantesca. Vários clientes nossos, as indústrias são de Santa Catarina. Máquinas, equipamentos, ferramentas, indústrias madeireiras, de portas, compensado, reflorestamento, biomassa. Então, indústria de papel e celulose é um mercado que antigamente ele era muito, vamos dizer, visto como um patinho feio, né? Era Rio Grande do Sul e Paraná, Santa Catarina. Era o litoral e a festa do chopp que tinha em Blumenau. Mas o desenvolvimento do interior de Santa Catarina através das indústrias foi impressionante. Eu acho que no Brasil, não sei, isso salvo engano, né? Um pensamento meu aqui, não tenho dados, mas eu acredito que de indústrias foi um dos estados que mais desenvolveu nas últimas décadas aí, o estado de Santa Catarina. Nós temos alguns gigantes globais lá, né? BRF, VEG, né? Tigre, nós temos alguns gigantes globais. Hoje talvez uma das empresas... Van, né? A Van. Né? Mas quando eu falo VEG, eu vejo ali uma empresa de modelo verticalizado fantástica. Uma das empresas mais valorizadas, de maior valor no Brasil. Sim, no mundo. Se você vê, é uma empresa conhecidíssima no mundo, a VEG.
Legal. Santa Catarina, a única coisa que não sei se você concorda, eu acho que Santa Catarina dá falta se desenvolver e precisa. Tá gritando assim pro estado de Santa Catarina a sua logística de estradas. A logística de rodovias de Santa Catarina berra assim para melhorias. Sim, a logística em Santa Catarina está sendo escrita com um I na frente, né? E logística. Não tem o menor sentido permanecer tal qual está. E quando a gente... E eu preciso fazer uma ressalva aqui. Quando a gente fala, BR-470, BR-470. Nós temos que pensar o seguinte... E não termina nunca. Nós temos que pensar o seguinte. A BR-470 é fantástica. Vai dizer, mas como, Ricardo? Não, calma aí. A BR-470 foi feita ali na década de 60, onde nós tínhamos o quê? A carga maior de um caminhão naquela época era o toquinho. 12 toneladas. 12 toneladas. Aí a turma foi lá, fez a tal da BR-470, meia dúzia de caboclo muito forte, muito macho, com uns trator de esteira ridículo, desse tamanho, e fizeram uma obra que até hoje é o que nos sustenta como canal de circulação de mercadorias. E hoje nós estamos passando com o quê? 9 eixos, 54 toneladas de carga, 30 metros de comprimento. Tá ligando todo um fluxo maluco de coisa. Peraí. Já tem que ter ferrovia. Já tinha que ter. A 470 tinha que estar duplicada e tinha que estar no meio dela uma ferrovia chegando até o porto. Existe um projeto lá. Sim, né? Mas isso tinha que ser para ontem. O Brasil tem que crescer. A gente vê o exemplo da China. Em tão pouco tempo, como desenvolveu, eu fico indignado como o Brasil, na infraestrutura, como Estado, como governo, não faz esse crescimento. Você só tem uma estrada dupla em Santa Catarina, que é a 101, vamos dizer que a 116 não ser dupla é inconcebível, e acho que duplicaram recentemente, não sei outra, mas sei que até Brusque está duplicada, mas e um trecho da 470. E os outros estados no interior é tudo simples. Tudo simples. Então, assim, é latente. É latente. É latente, né? Em todos os aspectos. E assim, vocês cresceram, o estado de Santa Catarina cresceu tanto industrialmente, mas a infra não acompanhou. Talvez o caminho espremido que a gente tem para mandar produto tenha sido um dos motivos da transformação de indústria de base em indústria que passou a industrializar, porque senão seria muito volume para remeter. Então, de certa forma, em algum momento, esse espremão aí, ele foi talvez o pontapé inicial para se industrializar algo naquele local. Entendi. Mas hoje não tem mais o que fazer. Ele é mais que o litoral, porque o litoral de Santa Catarina, na minha opinião, é o litoral mais bonito do Brasil. Não existe outro, mas ele é mais que litoral, ele é um estado inteiro que precisa mais atenção do governo. Com toda certeza. Da infra. Próximo, Barba. E o surf? É referência pra você? Eu não sei, foi uma surpresa pra mim. Rapaz, foi um tempo, a gente era moleque, queria fazer alguma coisa diferente. Você foi surfista, Ricardo? Mas assim... Mas surfista em Ibirama? Como que... Não, a minha família, o meu avô, pai da minha mãe, ele era um cara muito visionário. Certo. Ele fez o primeiro hotel de Itapema, ali na região de Meia Praia. Primeiro, vou fazer um hotel na praia. Itapema. Meu avô fez isso, de frente pro mar, chamava-se Hotel Presidente. E a minha mãe foi para lá para trabalhar muitas vezes e tal, e a gente acabou fazendo casa ali. Então eu era moleque, ia pra praia, e primeiro pranchinha de isopor, aquela coisa e tal, mas sempre achei muito legal, sempre gostei muito de praia. Né? Meu avô fez um hotel quando só tinha o hotel lá. Só tinha o hotel, não tinha mais nada, só mato. E aquela cidade foi crescendo, foi desenvolvendo, e a gente, quando adolescente, sempre estava por lá. E até que eu vou ver como é que é. Tinha pranchinha pequena e tal, e por um período assim, a gente não é que surfava que nem um malucão assim. Sim. E tal, não chegou a entrar, não, nem médio nem curto, né? Não era o Medina, não. E a gente curtiu muito um período lá, pegando uma onda, fazendo um surfzinho de leve, assim, era muito legal. Que praia que era? Assim, eu sei que é Itapema, mas qual
em meia praia mesmo. Meia praia. Às vezes a gente pegava um cantinho, um cantão da praia, um pouco mais nos costão, que era mais legal, a gente ia a pé e tal. E coisa de moleque mesmo. Isso foi até uns 13, 14 anos. Não. Pratica algum esporte hoje? Rapaz, eu tenho ido à academia com alguma regularidade. 3 dias por semana eu tenho conseguido. E vou te falar que raramente eu tiro um tempinho para caminhar, ultimamente. Então, eu acho que eu gosto tanto do que eu faço que eu acabo me dedicando muito. A palavra workaholic sempre se aplicou bem a mim, né? Eu tenho tentado tirar um pouco o pé do acelerador e procurado viajar um pouco agora com a Ellen e dado uma esfriada assim. Eu tenho tentado viver a vida em paralelo, né? Porque não é só trabalho, né? Eu sempre me dediquei muito à fábrica, fosse durante a semana, fim de semana, ou reflorestamento, enfim. Mas agora eu tô tentando tirar um pouco o pé, até porque a gente sabe que ela é uma só, né? Tu não tem ensaio na vida, né? Tudo é ato único, né? Exato. E fiquei sabendo que você gosta de esporte de velocidade. Que tipo de... Cara, quando dá pra pegar um jet skizinho na água, uma época eu gostava de brincar com às vezes eu alugava um kartzinho para brincar, tinha uns amigos que tinham kart, a gente ia junto, eu gosto demais, acho que a adrenalina é uma coisa que sempre me relaxou. Legal. Então tá bom, agradeço novamente, né, Ricardo, você que vem lá da tua cidade, José Boité. José Boité veio hoje aqui para participar exclusivamente da nossa Curitiba. E vamos voltar na sequência aí. Mas dá quantos km de José Boité até aqui? 300 e nananã. 4, 5 horas. Tranquilo. É coisinha leve. Curiosamente, hoje pela manhã, o tempo foi recorde vindo pra cá. E não é porque eu vim acelerado. Eu peguei Você veio para 470 e 101. Eu peguei o trânsito completamente num horário... Levou sorte. Não, mas muita sorte. Eu falo quando eu vou para Santa Catarina de carro. Aliás, para Porto Alegre, eu gosto, né? Quando a gente vai, eu gosto de viajar muito para Gramado. E eu gosto de viajar de carro para essa região. Ou vou para 116 ou para 101. Mas para 101 tem que planejar. Eu saio muito cedo aqui de madrugada para não pegar Joinville, Itajaí e a ponte de Floripa. Passou ali, a viagem vai. Mas senão você perde 2, 3 horas de viagem nesses 3 pontos. Com toda você pegar certeza. no horário do pico. E você, para ir para a tua cidade, você entrar na 470 também. Uhum. Agradeço novamente, então, a DRV Ferramentas, do Diego Vieira e Liliane Cordeiro, diretores, que foram os patrocinadores desse episódio. E vou deixar aqui um presente para você. O Diego mandou, ele não veio, Diego, vou puxar a tua orelha, era pra você estar aqui hoje. Homem compromissado. E ele deixou, pode abrir. Fecha e mostra aí. Ele sempre entrega, abre, que parece que é personalizado aí. Mostra aí. Beleza. Ó. Essa faca do Rambo, da DRV. Eles fazem ferramenta. Muito obrigado. Classificado como arma branca e não tem como dizer que não é minha, né? Assinado Ricardo Rosene Rossini, que veio participar conosco. Que beleza. Agradeço também, né, Ricardo, você trouxe um brinde para nós, que foi um guarda-sol, esses bonés aqui também da Refloresta Alto Vale. Esse programa que, olha, vale a pena você que está querendo ou está plantando pinos em Santa Catarina conhecer mais sobre a Refloresta Alto Vale. Então, um abraço, Diego, Liliane, gratidão aí pelo apoio, a DRV que nasceu em 2011 e hoje já consolidada com várias unidades, 3 unidades Fabris aqui em Curitiba, mais uma filial em Sinop, estive lá recentemente, participei da inauguração da filial lá na cidade de Sinop, um mercado que está crescendo gigantescamente, principalmente no lado da biomassa, por causa da Impasa, das fábricas de etanol de milho. E deixo o meu abraço aí, que eles atuam bem forte na indústria madeireira, na biomassa com as suas facas e no florestal, e também eles vão estar participando aí no mercado aí das feiras também do setor de papel e celulose. Gratidão, Ricardo, se quiser deixar uma palavra final aí.
O público fica à vontade. Toda certeza, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade. Diegão, obrigado pelo presente, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação muito grande, né? E eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do grupo Sindimar de Floema, né? Através do nosso programa Refloresta Alto Vale, por esse espaço, né? Te parabenizar por essa iniciativa, né? A comunicação do setor precisa evoluir e ela passa justamente por atitudes e por projetos e por realizações e por programas exatamente no formato que você está desenvolvendo aqui. Parabéns. Gratidão. Obrigado você que acompanhou a gente. Não se esqueça, eu tenho que pedir sempre, sabe, Ricardo? Curta, ative as notificações, se inscreva. É muito importante você se inscrever no nosso canal para estar recebendo sempre as notificações aí dos próximos episódios aqui do podcast Referência. Gratidão, pessoal. Até a próxima.